E nessa sequência de processos de ensinos, a gente está trabalhando o início da sequência numérica, né? Isso. E é legal porque, olha só, você falou de sequência de... o nosso primeiro ano começa numa sequência. Foi. Na sequência é distribuído as disciplinas, vocês têm módulo matemática, módulo história de Rondônia, e a matemática continua. Né? Porque cada sequência tem a sua particularidade, tem a sua característica. É verdade. E isso é importante. E o detalhe principal, tem o início, aula 1.1. Tem as aulas que vão na sequência, e vai ter uma última aula. No nosso caso, 96.1. Aí terminamos, então, a sequência matemática. Então, tudo na nossa vida, se formos olhar direitinho, tem sequência. Tem sequência. O ensino fundamental. Tem, né? O primeiro ano, o ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, e assim a gente vai. A nossa vida é realmente pura sequência. Claro que a sequência numérica aí caracteriza alguns fatores da nossa vida também, né? A nossa idade, tudo a gente vai representar aí em forma... Vocês viram que na natureza... O tanto que a gente fez uma ligação ali, né? E é importante, né, ressaltar que todos aqueles fenômenos do caracol, né, das plantas, nós até trouxemos aqui o exemplo da pitaia, né, que tem uma estrutura assim na sua formação, são frutas e são objetos analisados biologicamente. Aí da biologia veio a parte geométrica, da geometria puxou para matemática, e aí descobriram-se que filósofos haviam estudado isso já. Então, essas sequências de estudos é que faz com que a nossa disciplina seja maravilhosa, porque ela está dentro de todo mundo. Isso mesmo. E nós estamos na revisão, tá? Aquela de 5 minutos. Não, mas é porque essa revisão vai ser bem prática. Porque... Tá parecendo que é uma aula ponto 1, que a gente começa assim, com muita conversa. Mas essa revisão vai ser bacana, por quê? O que nós vamos ter nessa revisão de diferente? A máquina de calcular. De novo, só que agora em um outro formato, isso, né? Com um enésimo termo, isso. Perfeito. Vamos lá então, dar uma revisadinha rápida, porque a conversa foi grande. Vamos lá então, 56.2, a parte 1 de sequências numéricas, a gente viu que a sequência é um conjunto onde os elementos estão em uma determinada ordem. O primeiro elemento chamado dia 1, o segundo dia 2, e assim sucessivamente. Perfeito. E nós temos que entender que a sequência, ela pode ser uma sequência que tem fim, chamada de finita, e uma sequência que não tem fim, chamada de infinita. Essa infinita vai ter os 3 pontinhos lá no final, né? Infinito e além. Nada impede da finita ter elementos aqui no meio, beleza? Mas ela vai ter um primeiro e um último termo, certo? Perfeito, E aqui no mapa mental, a gente primeiro gosta de conceituar, né? Então a gente traz bem a definição do que é, aí a gente classifica, ó, a finita e a infinita, estão vendo? O SF e o SI. É o que a gente já vinha trabalhando. Aqui fala de lei de formação, ou seja, máquina de calcular, só que agora trabalhando o enésimo termo. Ou seja, 2 elevado a n ao quadrado menos 1 é um exemplo de uma sequência, tá? Então, provavelmente, vocês irão receber, né, o material, a atividade. Nessa atividade vai ter sugestão de sequências, onde vai ser fornecido para vocês o termo geral, uma regra, né, que vai te recorrer a essa sequência, e você vai usar os números para encontrar esses termos. Por exemplo, quais são os 5 primeiros números pares? Aí você vai lá, bom, o primeiro número par é o 0, o segundo é o 2, mas como encontrar esses números pares? Ah, é 2n, é porque 2 vezes um número qualquer me resulta em um número par. E aí, para quem gostaria de saber o que é, olha aqui, o professor Maurício falou na aula, né, sobre recorrência. Então aqui tem um certo conceito aí sobre a lei de recorrência também. E aí, não é o que a gente está abordando na aula, né? Na aula a gente está falando apenas de sequência, tá certo? E aí o legal, porque assim, a sequência eu consigo, com um termo geral, encontrar qualquer termo, em qualquer posição. Na recorrência, não. Porque a recorrência depende do anterior. O anterior depende do anterior. Então, um depende do outro. Então, na recorrência, eu tenho que escrever a série. Na sequência, eu escrevo qualquer elemento sem ter a série. Verdade. Então, vamos trabalhar as sequências agora nas atividades de sala. Até já!
Estamos de volta, atividade de sala na ponta da língua. Esse inicinho é bem tranquilo, mas também já primordial para dar continuidade depois, certo? Certo. Vamos lá? Bora. Na telinha, atividade de sala tirando as dúvidas, questão de número 1. Determine os 5 próximos números da sequência. Então temos aqui uma sequência: 0, 5, 10, 15... Daí, a gente tem que perceber o padrão. O padrão, do que está acontecendo, né? É como se fosse o nosso brincando com os números. O que está acontecendo aqui? Opa, isso, tá indo de 5 em 5, Ou perfeito. seja, múltiplos de 5, né? Perfeito. Múltiplos de 5. A tabuada do 5, né? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Aí ele está pedindo os 5 próximos, né? Então, vamos elencar aqui. Essa sequência é infinita, né? Então, a gente pode colocar ali esses valores, né? Os 5 próximos, não quer dizer que não tenha mais, beleza? De 5 em 5, 5 vezes 5. 25. 5 vezes 6. 30. 5 vezes 7. 35. 5 vezes 8. 40. E 5 vezes 9. 45. Pronto. Já. Entendeu? Professor, mas se eu quisesse escrever uma lei de formação para essa sequência, uai, a n igual a 5 vezes n, não é múltiplos? Então, múltiplos é 5 vezes. É o quíntuplo. Pois é. Certinho? Certinho. Bem facinho essa, né? É só a gente dar a sequência numérica aí do que a gente já vinha aprendendo. Na nossa aula inicial, sempre a parte 1 de determinado assunto vai ser sempre a mais básica, né? Vamos para a questão número 2. Agora já estamos falando de lei de formação. Escreva por extenso parte da sequência definida pela fórmula n² mais 1, onde n são os números pertencentes ao conjunto dos números naturais. Aí aqui fala assim, ó, use os primeiros 8 números naturais. Então quer dizer, ele quer que o n seja 0. Vamos começar com 0, né? Porque se não fosse para começar no 0, teria que ter um asterisco aqui fazendo a exclusão do 0. Isso. Então nós vamos ter que fazer aqui, a nossa lei de formação é essa, ó. A n é igual a n² mais 1. Quem é o AN? Agora vamos lá, vamos substituindo, né? Vamos fazer de outra corzinha? Vamos lá, vamos começar no A0? Isso. Então, 0² mais 1. 0², 0 mais 1, 1. Agora o A1 vai ser 1² mais 1. 1² 1 mais 1, 2. 2. O A2, 2² mais 1. 2² 4 mais 1, 5. 5. O A3, 3². Quanto é 3²? 9. Mais 1? 10. Beleza. Vamos dar um espacinho aqui, vamos para o A4, ele quer os 8 primeiros, mas a gente começou do zero. no 0, já temos 4, então vamos fazer o A5, o A6 e o A7. Ah, mas não é 8? Nós começamos no 0, se tivesse começado no 1, sim, seria até o A8, tá? O A4 vai ser 4² mais 1, 4². 16. Mais 1. 17. O A5, 5² Mais 1. 5² mais 1. 26. E o A6, 6². 36. Mais 1. 37. E o 7². 49. Mais 1. 50. Pronto, então temos todos os termos aí que foram pedidos. Os 8 primeiros termos, iniciando do A0, porque ele pediu os números pertencentes aos naturais. Então, de 0 a 7 são os 8 primeiros. Se você quiser colocar entre parênteses, na ordem, não é? Os 1, 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, perfeito. Ah, podemos dar a resposta assim, né? Vamos lá. 1, 2, 5, 10, 17, 26, 37 e o 50. Perfeito. Beleza? Joinha? Viu? Tudo tranquilo. Por quê? Porque a primeira aula foi uma aula mais de definição, de teoria. Nós vimos as regras, nós vimos os detalhes e aqui estamos colocando em prática de maneira bem objetiva, que é usando a máquina de calcular. Vamos de questão número 3? Vamos lá? Olha lá. Determine a soma dos 2 próximos termos da sequência com ordem lógica. Eita, então a gente primeiro precisa descobrir qual é o padrão.
Qual é a lógica? Depois disso, a gente soma os últimos 2 termos que a gente determinou ali. Isso. Aí aqui estamos ainda assim, 2, 6, 4, 12, 8, 24. E aí? Do 2 pulou pro 6. E do 6 voltou pro 4. Ixi, e do 4 foi pro 12. E Mas do 12 voltou pro 8. E do 8 pulou pro 24. Ah, eu acho que tá tendo algo alternado aqui, não tá? Pode ser assim? Olha lá, vamos pensar. Esse, que vai ser com esse. Será que tem padrão? Eu acho que tem padrão. E esse, que vai ser com esse. Ah, então tá dobrando os termos alternados, de forma alternada. 2 vezes 2. 4. 4 vezes 2. 8. 8 vezes 2. 16. Então, próximo aqui é o 16. Ah, então é 2, 4, 8 e 16. Isso, agora lá, 6 vezes 2. 12. 12 vezes 2. 24. E 24 vezes 2. 48. 48. Isso aí. Então, às vezes a gente precisa observar melhor para a gente enxergar o padrão que pode estar de várias formas montado aí. Então, a nossa resposta é 16 mais 48. Quanto é 16 mais 48? 54 mais 10, 64. Beleza. Simples assim, nossa resposta final. Oh, voltaremos a cá? A cá. Muito bem. Já. Certo? Certinho. Questão número 4? Vamos. Nessa nós temos 5, então vamos lá. Se listarmos os termos da sequência, cuja lei de formação é 2n menos 5, com os valores de 2 a 6, teremos qual das opções? Daí o interessante é fazermos, não é? Sim, porque aí o nosso n vai de 2 a 6? Isso. Então nós vamos ter que fazer o A2, o A3, o A4, o A5 e o A6. Certo? É máquina de calcular, gente. Então, nós vamos ter aí 5 termos de resposta, né? Beleza. Beleza? Então, vamos lá. 2 vezes quem? 2 vezes 2, menos 5. 2 vezes 2? 4. Menos 5, menos 1. Então, 2 vezes 3. Então, não pode ser a letra B, nem pode ser a letra D. Isso, aqui já descarta, né? Já temos. E a E também, né? Começa com menos 3. Ah, é verdade. Mas vamos dizer que tem um menos 1 aqui, né? Vamos dizer que tivesse fora de ordem, né? Fora de ordem, vamos verdade, lá. verdade. 2 vezes 3? 6. 6 menos 5? Dá 1. Dá 1. 2 vezes 4? Dá 8. 8 menos 5? 3. 2 vezes 5? Dá 10. 10 menos 5? 5. 2 vezes 6? Dá 12. 12 menos 5? 7. Tá vendo aí? Máquina de calcular, gente, é a mesma coisa que a gente vinha fazendo, só que com um padrão um pouquinho diferente. Então, a resposta é menos 1, 1, 3, 5 e 7. Na verdade, está indo aí de 2 em 2, né? Como se fossem os números ímpares, mas começou com um valor negativo. Então o próximo vai ser 9? Isso mesmo. Então, vamos lá, menos 1. 1, 3, 5 e 7, alternativa correta, letra A. Beleza? De toda forma, estão entrando valores, né? Na máquina, no lugar do N, estão entrando valores e estão saindo resultados, certo? Certinho. Vamos de Enem agora? Se liga no Enem, a perguntinha de hoje não é uma perguntinha. O Se Liga de Enem hoje é uma dica. Vamos lá? Sempre a gente vem trazendo dicas e macetes para vocês. Então, vamos falar sobre a interpretação ser a alma do negócio. Então, olha só que interessante. Quando falamos em Enem, quando falamos em matemática, já pensamos o quê? Conta. Fazer conta, lembrar de fórmula, decorar métodos. Fazer conta. É isso que vem na nossa cabeça. Por quê? Porque nós fomos doutrinados assim. Infelizmente, né, o processo foi esse. Eu até esse dia estava vendo lá uma nostalgia, né, no Instagram, e um professor de matemática postou as fotos dos livros praticando a matemática. Era um alaranjado, um verde, um amarelo. Todos os livros seguiam um padrão. Um exemplo e 20 e tantos exercícios embaixo igual. Não tinha texto, a página se abria assim, ó, era número de cima a baixo. Precisava de interpretação? Não, era só resolver. Era arme e efetue. Arme e efetue, determine, resolva a equação, encontre o valor de x. Então, isso era o que acontecia. Só que hoje nós estamos em outra realidade. Né? O Exame Nacional nos apresenta algumas questões que eu preciso
entender o que está acontecendo. Então, todas as questões do Enem, independente da disciplina, não é mais interpretação, interpretação de língua portuguesa. Não. Interpretação vai ter nos itens de química, de matemática, de física, de todas as áreas do conhecimento. Então, independente da disciplina, precisamos de interpretação. As questões de matemática não são diferentes. Então, gente, trabalhe, questões repetidas ajudam, né? Mas você precisa fazer aquelas, fazer simulados, já ir praticando, porque as questões do Enem, não adianta, a pessoa vai para o Enem e estuda, aí não vai dar ruim. Mas isso aqui é interessante, essa frase, porque soa como assim, o aluno não estudou. Eu lembro que quando eu fiz o Enem a primeira vez, foi no primeiro ano do lançamento do Enem, eu estava terminando o terceiro ano e eu fiz a prova. Ninguém sabia dessa prova. Era como se fosse tipo um saero. Até o ano passado, né, o trabalho do governo foi esse, foi de apresentar para o aluno que a prova do saero não é uma prova de outro mundo, não. É uma prova de continuidade, vai mostrar que o aluno está saindo de um ciclo para outro. Então, são os ciclos. Quando eu fiz o Enem, foi assim. Chegou na escola, hoje vai ter o Enem. É a prova do Enem, vamos fazer o Enem. Agora não dá para falar que você vai fazer o Enem e nem estuda. Porque nós começamos o primeiro ano falando de etnomatemática, que íamos ter, brincando com os números, íamos ter quiz e íamos ter aulas específicas ou aulas destinadas com ideias e questões do Enem. É verdade. E a gente tem o Se Liga no Enem toda a aula, né? Toda aula mas nem sempre é uma questão do Enem, não, porque a gente ainda está num caminho preparatório. Está treinando. Está treinando. Algumas são adaptadas, mas quer ver o segundo ano? Ali as questões são tudo do Enem, tá? No Se Liga no Enem, provavelmente isso não é questão Edic e Macete. Mas na unidade 3 agora, acho que vai ter uma aula do Enem também. Sim. Aí a gente vai dando Eu acho que vai ter uma aula do Enem específica, só Enem. Questão Enem. Mas sabe o que é o melhor? É que não são questões difíceis. Tem até questão mais curta nossa aqui, de pergunta mais direta, que chega a ser um pouco mais difícil do que a do Enem. Por quê? Na questão do Enem, quando eu começo a ler, que eu leio tudinho, que eu entendo, às vezes eu nem preciso fazer conta. Sim. Uma sequência numérica, por exemplo, um raciocínio lógico. Precisa fazer conta? Você viu lá, o próximo número da sequência, aí tinha uma sequência 2, 6, 4, 12, aí ficou... tinha que usar o que mesmo? RL, né? RL, raciocínio lógico. Falar nisso, nós temos um Brincando com os Números que tinha uma sequência lá com letras. E agora? Eu já sei. Vamos resolver? Vamos lá? Agora, não esqueça, tá, gente? A interpretação é a alma do negócio em toda e qualquer disciplina, certinho? Perfeito. Brincando com os números, então. Eita, já tem até a resposta aqui, ó. JF, MA, MJJA. São assim, iniciais do ano. Mas quais são as próximas letras? Iniciais dos meses do ano, né? Tá ali a resposta, as iniciais. Janeiro, fevereiro, março, abril. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. As próximas são setembro, outubro e novembro. As próximas 3, né? As próximas 3. Não tinha nada a ver com J, com A, com N. Não tinha nada a ver com cálculos, né? E sim uma sequência aí, na verdade, de letras. Eu já ia jogar aqui, de letras. Tem 3 J's, aí o J, K, L, M. Então o próximo vai ser mais um M. Porque K, L, M. Na verdade, aqui eram as iniciais dos meses do ano. Legal, né? Então, a gente está finalizando a nossa aula primeira de sequências numéricas. A gente vai ter outras aí que vão, né, direcionar um pouco mais os caminhos, mas a gente começa assim, tá? Bem tranquilo, com as definições, e com isso a gente chega longe. Vocês já perceberam lei de formação? Lá nas funções a gente já tinha. Máquina de aqui calcular. A gente continua tendo máquina de calcular, ou seja, substituir no lugar da letrinha valores numéricos. Perfeito. Só que agora a gente fala do enésimo, né? Então tem um tal de AN. Aí a gente chama ele de A1 ou de A2. Teve uma hora lá que até na revisão falou que o primeiro termo é o A1. Não necessariamente, né? O nosso primeiro termo foi o A0 naquele momento. É porque naquele momento ele falou número natural e não restringiu. Sim. Então nós começamos com 0. Mas na sua grande maioria, o primeiro termo é o A1, tá? Perfeito. Mas veremos isso aí na sequência das demais aulas, beleza? Ficamos por aqui com aquele beijo grande no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.